Oh, glória! Tenho-se um pouco mais. Obrigado, Senhor! As montanhas e vales, desertos e mares, glória! Atravessam me levam pra perto. Obrigado, Senhor! Minhas provações não são maiores que meu Deus. Obrigado, Senhor! Não me impedir de caminhar. Obrigado, Senhor! Diante de mim não se abriu o mar. Oh, glória! Pra me fazer andar por sobrenatural, rompendo em fé. com ousadia eu vou mover o sobrenatural, rompendo em fé. Obrigado, Senhor! Deus! Com ousadia eu vou viver o sobrenatural. Obrigado, Senhor! Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Obrigado, Senhor! A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Esse louvor me trouxe a passagem, né? Quando Deus escolheu ali Gideão, né? E ali estava com um grande exército e Deus falou: tem muita gente nesse meio. Fala no meio, Gideão, os covardes e medrosos volte, né? Então nós temos que todo dia, em nome de Jesus, romper em fé as lutas que vem no nosso dia a dia, vem no nosso trabalho, vem na nossa família. Nós não podemos parar, né? Porque Deus não se agrada do covarde, né? E nem do medroso quando vem as lutas, né? Então, vamos ficar firmes na promessa do Senhor, porque Deus é fiel, meus irmãos. Mesmo que nós desista, Deus nunca vai desistir do plano e do propósito que Ele tem na vida de cada um nessa noite. E o propósito de Deus na nossa vida é vitória, vitória, vitória em Cristo Jesus, aleluia. Oh Deus amado, Pai querido, Senhor, a tua filha apresentou o teu filho na tua casa, Senhor. Ele é seja, Deus e você, mas o Deus de Israel pode, Senhor. Glorificado seja, meu Deus, meu Pai. Toca na saída desse nome e cura, glória do teu nome, Senhor. Porque nós temos Deus que abre o mar, nós temos Deus que ressuscita da vida. Senhor, toma, Senhor, a necessidade da tua vida. E eu quero um milagre conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda lá o nome de Jesus. Para Deus operar, não precisa a igreja estar cheia, né? Deus opera tem 1, 2, 3, né? Você acha que Jesus só faz presente quando a igreja está cheia. Eu estou vendo um jovem, a gente fez na igreja que o pastor convidou, né, um grupo lá de meninas para fazer a coreografia, só porque a igreja era humilde, a menina não foi. Agora a gente ficou desesperada porque estava chegando o pessoal e a gente contava com aquele grupo que ia apresentar, né? E a mãe falou: a minha filha não vem porque a igreja é humilde. A menina só tinha apenas 11 anos. Olhando por quantidade de pessoas. Ela só podia apresentar a igreja grande. Eu falei: ela estava apresentando para Jesus ou é para a igreja? Porque a gente não pode fazer questão de pessoa, né, irmãos? Porque como que você vem para dirigir um culto, aqui você pode estar, eu e a Alice, a minha filha, a gente tem que continuar, a obra de Deus não para, né? Dessa maneira, Pai. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Verdade, sim. Cada dia ela se renova. Então tem pessoas, porque só tinha 2 pessoas, hoje eu cancelei o culto. Não, aí tem que continuar, prosseguir, porque Deus opera, irmão.
É mais fácil operar onde tem 1, 2 do que operar na igreja cheia. Verdade, Verdade, Senhor. Glória a Deus. O ser humano, ele é muito orgulhoso, né? Verdade, Senhor. E Deus opera onde está o meio dos humildes, né? Verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Vou Deus. dar a oportunidade para a irmã Vânia, deixar o louvor. 4 meses. Aleluia. Abençoa, Pai. Radassa tem. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Salve o Pai, Senhor. Amém. Abençoa aquele, meu Pai. Aleluia, Jesus. Vamos lavar aqui minhas testes, pessoal, me parar de rir. Bate minhas testes. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo de Israel. Amém? Amém. Oh, porque Vida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. trevas vem te assustar, Tempestades no mar da montanha, o mestre te vê, o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau. Deus é grande, remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Oh, aleluia! Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fator, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz,
pois com ele seguro serás. Oh, glória. Quando Pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus. com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Passar aqui do pastor, para estar orando pela vereadora dessa noite. Então, assim, já deixa o coro para Felizinho e Ofensa. Já quero agradecer a minha amiga oportunidade. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Amém, meu irmão. Todo dia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero assim aproveitar, agradecer a Deus por vir de vocês. Eu quero assim fazer o seguinte, vamos ter a oportunidade. Eu quero que o Paulo faça a oração e eu canto o corinho. Vem aqui, Paulo, por favor, Paulo. Vamos orar com o nosso irmão Paulo, meu Senhor. Aleluia. Eu falei para não limpar na roupa e estava limpando. Pai do Senhor, Amém. eu venho nos abençoar grandemente esta noite. E, na verdade, eu estava aqui pensando, né? Como Deus é bom e maravilhoso, das partes mais humildes que nós estamos aqui agora presentes, né? Nesta noite. Então, eu peço a Deus aqui agora que nos guie, né? Nos proteja, que Deus é maravilhoso, Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Que Deus Senhor Deus da glória, Em Jesus Cristo, meu Deus, Nos ajuda, meu Senhor, nesta noite, nessa caminhada, Pai. Nos fortalece na tua presença. Nos guarda, meu Senhor, embaixo da tua mão forte. Ah, meu Senhor da glória, opera os prodígios e maravilha no meio dos teus filhos e das tuas filhas, nos lares, Senhor, deste ministério, pelo poder do teu nome, ó Pai. Não é no poder do nome do pastor, do Anderson, da Ela e da Vânia, nem do Jefferson, mas sim no poder do nome que está acima de todos os nomes, ó Pai. É aquele que manda no céu, na terra e embaixo da terra. Faz, Senhor, deste lugar o teu querer, a tua vontade e das nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia. eu vou cantar pedindo que eu leio Radassa, tirar as ofertas, lembra Radassa? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar
Vamos fazer mais uma oração de pé pela nossa irmã, e a querida Maria Cristina, que vai estar trazendo uma palavra nessa noite para a nossa vida. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Que bênção. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome da tua santa e maravilhosa palavra, Senhor da glória. Oh, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, nessa noite graciosa na tua presença, Senhor, fortalece a cada irmão, fortalece a cada irmã, fortalece cada um dos teus servos, Senhor. Fortalece a Vânia, fortalece o Paulo, fortalece a Eli, fortalece a Nícia, fortalece o Anderson, o Jefferson. Senhor, vai de conta a vida de cada irmão, Senhor amado. Senhor, a vida dos meus filhos, meu Pai, tira do coração deles toda rebeldia, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada. Salva eles com fogo do inferno. Tem misericórdia. Tem misericórdia, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, como diz a tua palavra. Se te mostrares frouxo no dia da tua luta, da tua batalha, a tua força será pequena, Pai, nessa noite. Dá-nos forças divinas, Senhor, para que possamos, meu Pai, lutar, pelejar pela nossa fé, pela fé da nossa família. A nossa família é um bem teu, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, a nossa família, salva eles, salva a nossa família, meu Pai, do fogo do inferno. Pai amado, guarda os nossos, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abra para ela, Radassa. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, se encontra em Jó. Oh, aleluia. 42. Nem trisca em mim, nem trisca em mim, nem trisca, aleluia, nem trisca. 42, livro de Jó. Oh, glória. Glória, meu Deus. Antes disso, irmão, que nem a irmã estava falando, né, da menina que foi convidada, né, para coreografia, né, na igreja, né. Eu congregava em Perus, irmão, uma igreja pequena. Lá o povo chamava de Pai, Filho e Espírito Santo, porque não tinha quase ninguém na igreja. Graças a Deus, né? Que era Pai, Filho e Espírito Santo, né? Sinal que Deus estava lá, fui batizado. Eita glória, aleluia, Pai. Jesus da glória. Depressão, me curou da rinite, de sinusite, tudo ali naquela garagem que o povo jogava, né? Que era uma garagem. Mas eu passei eu passei uns 15 anos ali, irmão, e vi Deus operar. Eita glória! Deus escolhe, irmão, templo grande, templo pequeno, ele habita onde há um coração sincero. Eita humilde, glória! Um coração adorador, né, irmãos? Na sua presença. Quanto mais humilde, melhor. Oh, glória! Porque muitos se engrandecem por causa do tamanho do templo, por causa da beleza. Olha a minha igreja, né? Tinha até uma moça que pegava ônibus comigo e falava, mas você congrega naquela garagem, você viu a minha igreja como que é? Tem porta de vidro. Eu falei, filho, eu não sei a sua igreja, mas a minha, Deus habita lá. Eita, e verdade. De mim, se eu não tivesse oh, aleluia. Deus está lá, quem sou eu? Deus de glória. Lá, né, irmãos? E ali ela ficou até sem graça, né? E ali, irmãos, a filha do pastor da minha igreja, ela tinha conhecido uma cantora, né, em uma igreja que ela visitou. E ela convidou essa cantora para cantar na nossa igreja, no aniversário da nossa igreja. E que nem a irmã falou, a primeira coisa que ela perguntou, quantas pessoas tem na igreja? Aí ela falou, olha, não tem muita gente. Quando vai todo mundo, 12, 15 pessoas, que é a minha família e alguns irmãos que vão, né? Aí essa cantora falou, eu vou ver, aí começou a pôr desculpa, né, que não dava para ir, porque não compensava, porque a igreja era longe, não compensava, quer dizer, se fosse uma igreja grande, uma multidão, compensava para ela. E o nosso Deus tão maravilhoso, né, irmão, que fala, né, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Verdade. Mas é assim mesmo, né, irmão, é que nem a nossa irmã estava falando, muitos não vão para a igreja para adorar a Deus, vão para a igreja para adorar o templo, né? Só que tem que tomar muito cuidado, porque quando Jesus vier buscar, né, irmão, a sua igreja, ele não vai buscar aqueles que estavam adorando o templo, ele vai buscar aqueles que estavam adorando o seu nome.
Deus Aleluia, seja Jesus. louvado, aleluia, Pai. Vou estar lendo aqui, né, irmão? Jó 42. Aleluia. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja Deus. Pode sentar, irmãos. Eu vou estar lendo aqui só um primeiro versículo. Aqui fala que havia um homem na terra de Uz dos Caldeus, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aleluia, Jesus. Aqui, né, irmão, fala da história de Jó. Um homem que era temente a Deus, desviava do mal. Um homem que fazia a vontade do Senhor. Um homem que Deus se seja louvado, né, aleluia, se agradava dele, né? E mesmo Deus ali se os glória, seus aleluia, filhos, Pai. né? É uma parte interessante que até fala, né? Que seus filhos iam lá, pecavam contra Deus e ele lá de madrugada. Muitas vezes ele sabia, mas não sabia o pecado. Mas mesmo assim ele falava: porventura eu sei que meus filhos pecaram contra Deus. E ele sacrificava ao Senhor pela vida dos seus filhos. Louvado Né, seja, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. da Como nós glória. fazemos pela nossa família, Meu né, Deus irmãos? e meu Pai. Nós oramos, mesmo aqueles que estão no caminho errado, a gente ora por eles, né? Para que um Verdade, dia o Senhor da Senhor glória, aleluia. venha fazer a obra na vida deles, meu como Deus, fez meu na Pai. nossa. E Santo aqui, de né, Israel. irmão, a gente sabe o que aconteceu na vida de Jó. Oh, Que aleluia. foram ali, Deus permitiu, né, que acontecesse essas coisas na vida de Jó. A primeira coisa foi ele perdeu tudo. Deus de glória, Ele perdeu aleluia. tudo que ele tinha: jumento, bois, vacas, e aqui fala ovelhas. E ele foi perdendo, e foi anunciou, né, irmão, da casa que caiu e os filhos dele morreram, né, irmão, as coisas que aconteceu na vida de Jó, que Verdade, Deus Senhor da permitiu glória, aleluia. na vida de Jó. Louvado Santo seja de o nome Israel, santo aleluia, do Pai. Senhor. Deus seja Porque, irmão, louvado, porque seja Deus tem louvado. coisas que Deus permite na nossa vida. Como Deus permitiu na vida de Jó, porque Deus podia ter falado: não vou permitir isso na vida do meu servo. Ele é temente, ele se sacrifica a mim, ele ora, ele busca a minha presença. Verdade, Então eu não vou permitir, mas Deus permitiu, irmão. Verdade. Porque Deus, ele faz o que ele quiser. Deus, ele faz na minha vida e na sua vida o que ele quiser. Como Aleluia, diz a Pai. palavra, nenhum dos teus Deus pensamentos de pode glória, ser aleluia. impedido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aqui, né, irmãos, e aqui vai falando. E aí fala, né, irmãos, que Satanás, ele foi até Deus. Ali, ó, o seu servo, né, e ali Deus permitiu na vida de Jó aquelas coisas. E mesmo assim, Deus falou para Satanás: ó, você viu meu servo? Você me intentou a fazer mal contra ele, mas ele continua fiel a mim. Eita glória, Louvado aleluia, seja Deus de Israel, E aleluia. nessa caminhada, né, irmão, de Jó, ali, ele se raspando com um caco de telha, a mesma a esposa dele chegando nele, falando: tu ainda retens a tua fidelidade com Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Deus que de resta Israel, para você, aleluia. você perdeu tudo. Você perdeu terra, você perdeu casa, você perdeu filho, você perdeu tudo. O que resta para você? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele olhou para a mulher dele e falou: como falas loucas, se fala tu. Eu servi a meu Deus na riqueza e vou servir a meu Deus na pobreza também, porque tudo que eu tinha veio do Senhor. Não é mérito nosso não, irmão. Se você tem uma casa, glória a Deus. Se você tem uma casa, um carro, glória a Deus. Você tem um negócio, glória a Deus, irmão. Tá certo, a gente trabalha. Ah, mas eu corri atrás, irmão. Eu trabalhei, eu lutei. Mas Deus te deu condições, Deus te deu saúde. Quantos que estão no hospital, né, irmãos? Queria estar trabalhando, queria estar levando o sustento para sua casa. Muitos estão na UTI, na CTI.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Aleluia, tudo que Pai. nós temos, irmãos, Deus se você tem seja trabalho, louvado. você tem saúde, Deus seja agradece louvado, a Deus. aleluia. Eu levanto, Deus seja agradeço louvado. ao Senhor. Eu vou dormir, agradeço a Deus. Porque Deus é seja Ele, louvado, irmãos. verdade, Senhor. Louvado seja o nome santo Deus do seja Senhor. louvado, Nosso Deus, aleluia. Ele é maravilhoso. Ele cuida de nós. E aqui, irmão, mesmo permitindo tudo isso na vida de Jó, Deus, irmão, Ele cuidava da vida de Jó. Ele estava cuidando da vida de Jó. Só que teve um momento, irmão, teve uma fraqueza de Jó. E ali o que aconteceu? Ali, irmão, quando veio os seus 3 amigos de longe, quando eles viram Jó, ali, né, irmãos, eles olharam Jó de longe e eles choraram quando viram o estado de Jó, mas o Jó, não é possível, não pode ser Jó. Jó é um homem rico, um homem que usa trajes bonitos, que anda no meio das pessoas, as pessoas admirando ele, né? E tem aquela casa bonita, um homem rico, os filhos bonitos, ele perdeu tudo agora, e olha a situação que ele se encontra agora, nesse momento. Deus seja louvado, aleluia, Pai. E ali, irmãos, Meu Deus, eles glória ao seu olharam, nome, só, irmãos, que ali que aconteceu, quando esses 3 jovens chegaram perto de Jó, diz que tem que tomar cuidado, né, irmãos? Muitas vezes, né, a pessoa vê uma pessoa na situação difícil e muitas vezes a pessoa quer julgar. Ah, está passando por isso porque se afastou de Deus. Ah, está passando por isso porque está fazendo isso. Não, irmão, cabe a nós ajudar a pessoa, orar pela pessoa, falar de Deus a pessoa, porque caído, irmão, a pessoa já está, o inimigo já derrubou a pessoa, então não cabe a nós chegar perto da pessoa e falar como aconteceu com os amigos de Jó. Eles chegaram em Jó e falaram, não, alguma coisa você fez, Jó. Não, você está passando por isso, alguma coisa você fez contra Deus, por isso que você está passando por isso. Eles começaram a julgar Jó, a apontar Jó, né, irmãos? Eles começaram a apontar, você está passando, você perdeu tudo isso, porque alguma coisa errada você fez, você pecou contra Deus, você fez algo contra Deus, Deus se afastou, Deus, Ele deu as costas para você. Ou seja, né, irmão, a situação que o homem estava, em vez de ouvir palavras, né, irmão, de ânimo, palavras Deus que venham seja levantar, louvado, não, aleluia, Pai. usou palavra de acusação, derrubou. Se o homem não estava mais caído, ficou mais caído ainda, né, irmão? E muitas vezes, quando a gente visita uma pessoa que está numa situação difícil, né, irmãos? Uma pessoa, mesmo que você sabe que aquela pessoa estava na igreja, que ela orava, ela cantava, ela buscava ao Senhor, ela ia no monte, ela orava na igreja. Nós, irmão, quando vai visitar a pessoa, antes disso, né, irmãos? Eu sempre, né, irmão, quando Deus seja louvado, aleluia. Fazer, orar e jejuar pela vida da pessoa antes Deus de e falar glória. com ela. Porque Verdade, para Senhor. quando a gente for, irmão, não ser nós, mas ser Deus na nossa vida, para levantar aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa. Você falar Deus para de aquela glória, pessoa, eu tô aleluia, aqui para Pai. te ajudar. Não, eu sei, eu cantava na igreja, a situação que eu estou agora. Não, eu vou te ajudar, eu vou orar Deus por de você. glória, aleluia, Vamos Pai. juntos buscar a presença de Deus. Vamos para a igreja, mesmo que não, você vai uma vez, a pessoa não Abençoa, vai Pai, para a da igreja. vitória, Pai. Você vai duas, você convida, a pessoa não vem para a igreja, mas não desiste. Ora por ela. Deus seja Uma hora louvado, ela vem, aleluia. irmãos, uma hora ela vai ver tanta sua insistência e Deus mesmo vai tocar no coração dela, que a própria pessoa vai falar, não, eu vou para a igreja com você. Eu vou buscar a Deus com você. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque o próprio Deus já está trabalhando naquela vida. Mas não foi, irmão, o que aconteceu com Jó. Aí os amigos de Jó começaram a acusar Jó. E aí foi nesse, irmão, que Jó Verdade, deu Senhor da glória, aleluia. aquela fraqueza de Jó. Aí Jó começou a questionar a Deus. Jó começou a falar assim, mas por que eu estou passando? Deus, eu oro, eu jejuo, eu vou no monte, eu faço isso, eu estou na igreja, eu prego, eu louvo, eu pulo, eu falo Meu em Deus, história, de glória, porque aleluia. o Senhor permitiu isso na minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome Deus santo do santo da Senhor. glória, Ele aleluia. começou a questionar Deus, irmãos. E Deus calado.
Deus continuou calado, Deus não falava nada, porque enquanto você questiona a Deus, por que você está passando por isso, Deus ele não vai operar, Deus ele não vai fazer nada, porque não é isso que ele quer humilhação, irmãos. E aí esses 3 amigos de Jó começaram a falar, né, irmão, começaram a acusar, né, Jó. Aí, irmão, chegou um moço, olha que coisa interessante, esse moço, ele se chama Eliú. Ele chegou e quando ele ficou parado, só analisando os amigos de Jó, ele ficou só observando os amigos de Jó, acusando Jó, e Jó depois reclamando de Deus, e a Bíblia fala que ele ficou um tempo só parado, olhando assim, ó, não falou nada. Ele até falou, por respeito por vocês ser mais velho do que eu, não abri minha boca. E aí ele ficou esperando. Quando eles se calaram, né? Jó parou de falar e os amigos de Jó também pararam de falar. Aí ele começou a falar. Aí ele falou, ele olhou assim e falou assim: olha, vocês, falou para os 3 amigos de Jó, vocês estão errados, porque vocês estão julgando eles, você está acusando ele, você nem sabe o plano que Deus tem na vida dele, o propósito que Deus tem na vida dele, você está acusando. Louvado seja Deus. E não foi só os 3 amigos de Jó, não. Ele olhou para Jó e apontou Jó também. Ele reclamou com Jó. Ele não teve misericórdia de Jó por causa daquilo que Jó estava passando, não. Ele olhou para Jó e falou assim: e você, Jó? Porque você justifica mais você do que Deus. Você fica se justificando. Você está pondo a culpa em Deus. Você fica falando, por que você está passando por isso? Ou então Deus é errado? Deus é injusto porque Deus está permitindo isso na sua vida? Então a mesma coisa é nós, irmão. Quando nós passamos por um processo na nossa vida e a gente quer questionar a Deus, mas eu estou na igreja. Eu não vou mais orar. Eu não vou mais fazer campanha. Deus de glória! O que adianta? Né? Eu estou fazendo tudo isso e olha a luta que eu estou passando. Olha a isso, que eu estou passando, as coisas faltando, portas fechadas. Mas não, irmão, Deus manda você orar, você buscar a Deus. E ali, ele falou, aquele jovem, ele falou para Jó, né? Ele falou, você se justifica mais do que você está se colocando lá em cima e você coloca Deus lá embaixo. Ele chegou a ponto, Jó chegou a ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ou seja, desejando a sua morte, irmão. Isso é pecado, desejar a morte, porque você, a partir do momento que você deseja morrer, você está rejeitando um dos presentes mais maravilhosos que Deus te deu, que é a vida, irmão. Verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui esse jovem foi falando, e os 3, calados, irmão, escutaram esse jovem. Calado, eles ficaram caladinhos, irmão. E o que aconteceu com Jó? Jó começou a orar, a buscar a Deus. Jó, quando ele viu, e ele admitiu que ele estava errado, os 3 amigos dele ficaram quietinhos. Eu não sei se os 3 amigos dele foram embora ou se continuaram ali com ele. Eu só sei que Jó começou a orar, começou a buscar o Senhor. E foi a hora que Deus começou a falar com Jó. E a mesma coisa na minha vida e na sua. Eita glória! Enquanto a gente reclama, irmão, Deus não vai fazer. Enquanto a gente começa a se justificar, Deus não vai fazer. Mas quando você coloca seu joelho no chão e começa a se humilhar diante de Deus... Eita Deus, abençoa a Vânia da vitória, Pai. Deus começa a abençoa a Vânia, Pai, da vitória. Aqui, irmão, vamos agora pro 42. Amém, Senhor. Que aqui fala, né? Olha aqui. E aqui, louvado seja Deus. E aí, quando ele orou, aí Deus começou a falar com Jó. Deus falou assim para Jó: agora eu vou falar com você. E Deus começou a perguntar para Jó: onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde é que você estava quando eu fiz os animais? Onde é que você estava quando eu fiz as árvores, né, os frutos? E Deus começou a falar com Jó. Me responde, Jó. Você acha que você tem razão e eu não? Então responde essa pergunta. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele começou, né, irmão? E aí Deus começou a repreender ele. Deus começou a repreender ele.
Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui, né, irmão, aqui no 42, aqui fala o arrependimento de Jó, depois que ele ouviu tudo que Deus falou para ele. Ele começou, irmão, ali a se arrepender. Ele começou, eu creio que naquele momento Jó abaixou sua cabeça, não sei se ele chorava, se ele só estava com a cabeça baixa, ouvindo Deus falar com ele. E Deus viu no seu coração que havia um arrependimento. E aqui Jó começou a falar ao Senhor: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Muitas vezes, irmão, vem a luta. Eu já vi muitos pregadores, pastor, falar assim: não, é que Deus estava mostrando para o diabo que Jó é fiel. Ah, que Deus estava mostrando, ali, Jó falando, né? Que ali Deus estava provando Jó, né? Para ver a fidelidade de Jó. Não, irmão. Deus, Ele conhece nós. Ele conhece cada um de nós, irmão. Louvado seja Deus. Tudo isso foi permitido na vida de Jó para Deus mostrar para ele mesmo quanto que ele é falho. Muitas vezes vem a luta, irmão, para Deus mostrar para nós mesmo que muitas vezes a gente chega na igreja, oh glória, aleluia, e pula, e roda, e louva, e dá risada, e glorifica ao Senhor. E muitas vezes vem uma luta, irmão, aí o crente já desanima, já não quer ir mais para a igreja. Então Deus mostra, Deus falando, ó, tá vendo como você é falho? Você só me adora quando você está feliz. Você só me adora quando você tem tudo. Você só me adora quando você está com saúde. Quando você está com o seu trabalho, com dinheiro no bolso. Você só me adora quando sua família está bem. Eu quero ver, tem até um hino que fala da Bruna Cara, que eu acho muito bonito. Que é ali, como fosse Deus falando: eu quero ver você me adorar, você passando pela luta, você passando privação na sua vida, privações na sua vida. Eu quero ver você me adorar. Eita glória! Você doente, você num leito de dor. Louvado seja Deus. E foi isso, irmão, que Deus permitiu na vida de Jó, para mostrar para ele o quanto que ele era falho, que é fácil adorar a Deus, irmão, quando você tem tudo. É fácil adorar a Deus quando você está andando com as suas próprias pernas, quando você está com saúde, quando você, hoje mesmo a gente está dando culto, nós vamos chegar em casa, vai ter comida, né, irmão? Vai ter uma cama para a gente deitar, né, irmão? Um chuveiro para você tomar banho. É fácil adorar a Deus, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas muitas vezes, irmão, Deus permite a luta, a provação para isso. Não é para mostrar para Ele que nós somos fiéis. Ele conhece cada um de nós. É para mostrar para nós mesmos aonde nós estamos errando, irmão. Para que venhamos corrigir. Para que venhamos falar que nem Jó. Para falar para Deus: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. O Senhor sabe o que vai permitir na minha vida, o que vai acontecer na minha vida. Mas seja o que for, a luta que vier, eu sei que o Senhor vai me dar vitória. E eu não vou passar sozinho. Se é a enfermidade que Deus vai permitir, amém. Né? Mas você não vai passar sozinho, Deus vai te dar vitória. Louvado seja Deus. Eu lembro assim que eu aceitei Jesus, eu conversando com uma missionária lá na firma onde eu trabalhava antes, estava no começo da caminhada. Eu falei para ela: eu quero ser cristão, mas eu não quero passar por luta não. Ela: você está contra a palavra, irmã. Ela falou para mim: você está contra a palavra. Que o próprio Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia, então, Pai. As lutas vêm para nos preparar, irmão, para entrar no céu. Louvado seja Deus, para nos ensinar. Verdade, e aqui fala, né, irmão? Ele falando, né? Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E aqui quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Aqui ele vai falando, ele vai admirando, né, irmão?